Ora, viva pessoal, bem-vindos a mais um Bancast, finalmente num formato mais tradicional, comigo como vosso anfitrião, Luís Filipe Silva, como convidado residente. Vão reparar que falta aqui um convidado residente e como o Luís Filipe Silva dizia há pouco, estávamos aqui a falar, ele teve que ser afastado porque foi apanhado em gravações pouco indecorosas, não é? Agora a sério, não. Ora bem. Nós achamos que eram um pouco indecorosas e foi para a rua. Não, o Bruno, durante uns tempos, está com excesso de trabalho, que é bom sinal. Vai vir esporadicamente, portanto, não vamos desistir dele. Mas para já, eu e o Luís vamos dar conta do Bancast. E temos hoje um convidado que já cá teve antes, Adelino Cunha. Já estiveste connosco para falar do Tim Burton. É verdade, bem-vindo de volta. Hoje vamos falar do Exatamente, olá, boa noite, e Telespectador, obrigado pelo reconvite, mais não novamente presente menos convosco. empolgante e conhecido que o Tim Burton, se calhar até muito mais em voga e eu gosto mais dele, que é o Sr. Christopher Nolan. Aliás, acabou de sair ainda deve estar em algumas salas, se calhar, não sei, o último filme dele. E eu de toda a filmografia dele, só há assim um filme que eu não gosto mesmo. E se calhar tinha que o ver uma segunda vez, e se o visse, se calhar até gostava. Depois podemos ir a isso. Ora bem, Adelino, como é que queres começar isto? Queres apresentar um bocadinho o Christopher Nolan, como é que ele começou? Mesmo sobre ele, queria falar sobre mim. Não, queria Olha, acho uma excelente queria ideia. fazer uma declaração, neste Aproveita. caso, é uma declaração de interesse, é uma declaração de desinteresse. Eu gosto muito do Nolan, por uma característica particular que tem a ver com o tempo, e não tenho um tipo mesmo de simpatia pelos Batman do Nolan. Eu sei que são filmes, pelo menos um deles que é bastante bom, eu sei que existe um culto à volta destes filmes do Nolan. Eu não tenho nenhum gosto especial para estes filmes, porque a experiência que eu tenho com o Nolan, aquilo rompe-se um bocadinho e eu demoro muito tempo a perceber porque é que ele fez os filmes, e embora entenda do ponto de vista do estúdio pessoal. E a segunda característica que eu acho que eu gosto muito do Nolan tem a ver com ele de facto manipula muito o tempo, mas não cai nunca na tentação que cai a ficção científica low budget, não é? Aquela ideia das viagens do tempo, de ir ao passado para modificar o presente e o futuro, etc. Ele evita tudo isso. E quando vejo os filmes dele, o que eu gosto muito é este exercício que ele faz de manipular o tempo de forma muito breve. Para mim, eu adoro o Interstellar, não é? Tenho um gosto especial. Gosto da ideia do tempo que encolhe e que estica, o tempo que passa de forma diferente um planeta, onde passa muito mais rápido do que passa na Terra. Gosto da ideia do tempo que é finito e que se o tempo acabar, acaba também no planeta. Gosto no Inception ele desacelerar o tempo, e desacelera o tempo porque o tempo no sonho é um tempo que é mais lento e nós percebemos que estamos dentro de uma das camadas narrativas que é o sonho. Gosto do Inception quando ele também volta a desacelerar o tempo para que nós percebamos o que é que está a passar de uma forma diferente. Eu acho que há um filme mais antigo que chama-se, vou dizer de cor, o Memento, também, se não me engano. Memento. Se foi o primeiro filme que eu vi dele, sim. Exatamente, Exato. fala também sobre a perda da memória de curto prazo, Sim, não é? sim. Os pretos e brancos que entram para que nós tenhamos uma narrativa também fragmentada do próprio tempo. O Insónia, não é? Que nunca há noite, não é? Portanto, é o tempo contínuo sempre que nos deixa, a mim pelo menos um bocadinho até irritado, porque não conseguimos sequer fechar os olhos. O Tenet, que é um filme também muito estranho, não é? E o tempo acaba por ser o tempo que é invertido. Portanto, o que eu gosto nele, para terminar, é isto, ele manipula o tempo para contar as histórias e depois alonga, estica, encolhe, reverte, acelera. É isto que eu gosto nos filmes dele, do Nolan. Deixa-me só dizer uma coisa. Um homem que começa por dizer que não gosta da trilogia do Batman, do Nolan, é assim, nós tínhamos um certo número já de pessoas a ver o podcast e de repente caiu tudo a pique. Começou tudo a desligar. Começou, foi toda a gente ver a telenovela. Porque é assim, dentro dos fãs dos cómics e dos filmes de super-heróis, hoje em dia dominam mais ou menos os blockbusters, não é? Epá, a trilogia do Nolan é uma espécie da santíssima trindade dos filmes de super-heróis, não é? Ao nível dos melhores da Marvel, talvez até acima, porque é o Nolan, não é? Os outros a gente nem sabe muito bem quem é que os fez, pá, quem é que fez o melhor Vingador, quem é que fez o melhor, eu nem sei muito bem. Porque o Nolan se foi meter nisto? Porque é que se foi meter nestes super-heróis, não é? Mas ele meteu-se antes Porque de tudo ter nascido, não é? Tinhas os filmes do super-homem, os velhos super-homens, mas eu tenho a impressão que a trilogia do Nolan ainda foi um bocadinho quando não havia moda de super-heróis. Eu acho que ele tem uma grande paixão pelo Batman, não é? Mas eu percebo. Aquilo é um bocadinho... O segundo foi em Já tinhas 2007, 2008, se não me engano.
Portanto, o primeiro deve ter sido Yeah. para aí Mas em não veio nesta 2006. leva, né? Não era tipo, estava-se a fazer filmes da Marvel, os filmes estavam a ocupar, os blocos estavam a ocupar o tempo de antena e de repente o Nolan decidiu, olha, vou fazer também os filmes de super-heróis. Eu acho que ele planeou tudo muito antes, planeou um filme talvez, eventualmente fazer aquilo crescer para 2 ou 3 e entretanto os filmes de super-heróis explodiram. E pelo que eu sei, ele não quer voltar ao mundo dos super-heróis. Fez aqueles, não quer voltar, não está interessado, e eu percebo que não esteja. Olha que giro, se a gente fizer um ficha, parece um ficha. Isto agora? Não, no meu caso, não. Não. Só contigo. Mas pronto, ok. Os nossos fãs têm que aceitar. Nem toda a gente tem gostado dos filmes do Nolan. E se eu também for fazer um top 5, também tenho a impressão que não coloco lá nenhum do Batman. Pois, exatamente. Eu colocaria o segundo. Eu acho que da trilogia do Batman eles são desiguais. E de facto não consigo gostar de dois da mesma forma. E tenho de facto um ranking dos três em que não há um que se destaca e depois os outros estão em sequência. O segundo é o do Joker. Não só tive a felicidade de ver a antestreia do prólogo nos Estados Unidos, e foi uma sensação, foi quando o filme era o lançamento numa sessão da meia-noite e eles passaram aquela sequência fantástica que acho que é das melhores que o Nolan já fez do assalto ao banco, e acho que funciona muito bem como chamarizes e como introdução para a personagem e para o filme, e vi aquilo em IMAX, e o pessoal ficou ao rubro. Portanto, e depois a interpretação do coitado do Heath Ledger foi excepcional também. Mas já vamos falar, e imagino eu, de como os vilões, pelo menos nos super-heróis, ou pelo menos na mitologia do Batman, acabam por ser sempre um bocadinho mais interessantes. Ou seja, vocês não querem falar sobre o Nolan, vocês querem falar sobre os super-heróis. Nolan fez muito. Digamos que o Nolan é um super-herói de certa forma, não é? Não, mas vamos falar do Nolan. O Nolan é o novo Spielberg, porque assim, nós somos pessoal dos anos 80, não é? Nós crescemos com a magia do George Lucas, mas fundamentalmente acho do Spielberg. Certo. Epá, filme atrás de filme, ele parecia que revolucionava a fantasia, a ficção científica, e ia mais longe do que qualquer outro. Tu achas que o Nolan poderá ser um bocadinho o novo Spielberg? É o tipo que quando faz um filme tudo para, toda a gente tem que ir ver porque isto vai fazer história, vai ficar para a história, ninguém fez nada igual. Aliás, eu tive a ver até algumas críticas, já antigas até, aos filmes dele, e mesmo críticas são feitas perto dos filmes, e quando ele começa a carreira dele, e as críticas que lhe são feitas não têm a ver com a má qualidade do filme, tem a ver com a complexidade da narrativa dele, ou seja, quando ele começa a criar este estilo próprio, que demora a criá-lo, e de filme para filme vai-se percebendo isso, não é? Que ele tem uma narrativa muito própria, muito complexa, que nem sempre é entendível. Alguns dos filmes eu acho que é preciso vê-los mais de uma vez para os entender. Eu tive uma experiência com o Tenet, por exemplo. Não, é isso. Eu já vi o Tenet 2 vezes e difícil. Não percebi nada ainda. Okay? Exatamente. Ainda não percebi o filme. Eu acho que quanto mais vês, menos percebes. E para tentar responder ao teu desafio, já se percebeu que os filmes são dele, que têm um conceito que são dele, e acima de tudo a maneira como ele conta a história. Eu acho que isso é inovador em relação a tudo aquilo que era feito. Torna às vezes os filmes muito complexos, é verdade, para nós são muito exigentes, mas esta grande expectativa de que quando ele vai fazer um filme, nós temos quase a certeza que o filme é um bom filme, ou pelo menos que nos obriga, para criticar o filme, temos que ganhar muito músculo. Aliás, há pouco estávamos a falar sobre o Oppenheimer, que é um filme que sai até um bocadinho, aparentemente, deste tipo de narrativa, já quase poderia ser um filme histórico. O Oppenheimer é quase um filme mais tradicional, não achaste? Mas o princípio e o fim desmentem, ou seja, o filme quando tem aquele momento com Einstein, nós não o ouvimos, ele coloca-nos a ver, mas não nos deixa ouvir o que é que está a passar, e o Einstein vai literalmente embora do filme, e só no fim é que ele faz a narrativa do filme, que a gente percebe qual é que é a última conversa, não é? Do ponto de vista narrativo é muito interessante isso, e há pouco falámos sobre isso, não é? Eu quando vejo o filme não vejo um filme sobre a bomba atómica, nem sobre o uso da bomba atómica. O que eu vejo ali é um questionamento moral sobre o uso que nós podemos fazer ou não de uma arma de destruição massiva
mesmo quando esse uso pode ser um uso aparentemente correto. Portanto, o limite do uso moral da arma é uma coisa que não é típica no Nolan, na forma como ele conta os filmes, e aqui de facto diverge um pouco dos anteriores, mas vê-se que é o Nolan na forma como ele conta o filme. Embora Sim. aqui a questão do tempo não esteja tão presente, como todos o Interstellar, o Inception, no momento, Inception, não é? Que é tudo sobre o tempo. E é um tipo que é muito complexo e eu gosto dele por causa disso, e é por isso que eu fico um bocadinho apreensivo com o vosso elogio aos Batman. Se entendo. Mas ele, mas ele pode. Mas ele pode estar a fazer, uma série de filmes, não sei se foi a trilogia ou não, sobre a época da Segunda Guerra de Guerra Fria, porque ele fez Sim. o Dunkirk, né, que também penso eu que se pode enquadrar na mesma linha do Oppenheimer, com outra perspectiva, né? Acho que a proposta cinematográfica dele vou fazer um filme / documentário quase sem diálogos. E o filme, eu pessoalmente não era um tema que não me atraía à partida. Olha, mais um filme sobre a Segunda Guerra, porque é que eu fui fazer isto? Mas depois, vendo o filme, e eu não vi em sala e tive pena, realmente é O uma obra Dunkirk espetacular. E é o eventualmente filme o que eu não Oppenheimer gostei, o pode ser a Dunkirk. Pá. Eu não continuidade. consegui gostar do filme. Eu vou ter que ver outra vez. Mas eu nem percebia. Epá, isto nem parece Nolan. Era a sensação que eu tinha ao ver aquilo. Não me perguntes porquê, que já foi há muitos anos. E adoro o ator. O ator Sim, principal, sim. como é que ele se chama? O gajo do Tabu, Tom qualquer coisa. Também entra no Inception. Mas pronto, eu gosto muito do ator. Epá, mas o raio do filme, aquilo não me agarrava de maneira nenhuma, pá. Mas é falha minha, tenho a certeza. Vou ter que o rever. Mas eu pessoalmente tem um build-up lento e tens que dar tempo para aquilo, para a história se entranhar e para o ritmo se entranhar, porque ele quis mesmo fazer um filme quase sem diálogos. E eu, se não me engano, acho que o filme saiu muito perto do 1917, se não saiu antes, foi depois. Pá, e o 1917 é outro ritmo, e de facto, dois filmes naquela sequência, eu estava a pensar que este ia ficar para trás, Ok. mas acabei Os por filmes vai gostar envelhecer realmente. muito bem. Nós, quando voltamos a esse filme daqui a mais uns 10 anos, se calhar, Luís, vamos sentir isso, que é um filme que vai envelhecer bem. Há filmes dele que sente-se isso, na altura nós não os sentiremos. Tipo Mas, Blade Runner. pois, exatamente, ou o Sacrilégio, o próprio Robocop, não é? O primeiro, não é? Também é um filme que envelhece muitíssimo bem, não é? Os Sim, sim, Homens sim. Negros, não é? Epá, eu estive a ver o Blade Runner há 15 dias com as minhas filhas, que a gente cá em casa tem uma coisa que chama-se a Sessão do Pai, que é uma espécie. Veio o Cota e escolhe um filme dos anos 80 para as miúdas, que têm 15 e 16 anos, verem. Então elas veem filmes que nunca na vida, pá, desde listas de Schindler aos Indiana Jones, epá, é uma lista interminável já. O último foi o Blade Runner. Não posso dizer que tenham adorado, porque o Blade Runner não é bem para miúdos de 15 e 16 anos dos nossos dias, não é? Mas pronto, dei-lhes a conhecer o filme e eu tenho uma caixa que tem as 4 versões, a que foi para o cinema, a Director's Cut, a versão não sei o quê, pá, aquela é uma caixa metálica que só tem até, é espanhola, mas tenho que ver com as legendas em inglês porque não tem legendas em português. É pá, aquele filme, quantos anos é que aquilo tem? 40 e... Aquilo foi em Epá, aquilo tem mais de 82, 40 acho eu. anos e a nível Sim, estético e de fotografia 40 anos. aquilo podia ter sido feito agora em 2024 e estava absolutamente atual. atual. Estava atual, verdade, verdade, Pá, verdade. com 40, Exceto pelo facto que tu não conseguias fazer é tudo aquilo muito agora, acho eu. digital e tudo Isso é muito que é uma grande pena. artificial e muito 3D, provavelmente. Aquela cena parece que foi tudo construído realmente. Sendo que aquela versão que eu vi já tem uns efeitos acrescentados há 10 anos ou assim. Sim, sim. Pá, mas é Sim. brutal, brutal. Poderosíssimo. Pá, e ver o Harrison Ford novo, quando o gajo era um galã, aquela coisa meio cinema noir, pá, que brutalidade de filme. E foi um filme que foi muito mal recebido, que eu lembro-me de ler que o Philip K. Dick acho que tinha morrido há pouco tempo, quando o filme saiu. Acho que ele ainda foi consultor do filme, ou assim, mas eu acho que ele morreu antes do filme estrear. E a filha saiu a chorar do filme porque achou isto é um desastre, isto é pavoroso, quer dizer,
E aquilo começou mal, acho que a faturação nas bilheteiras foi muito fraquinha, não é? E pá, passado 40 anos é um filme que envelheceu muitíssimo bem, que já se deve ter pago não sei quantas vezes, é uma referência incontornável da ficção científica. Mas se calhar estavas-te a referir até a outros filmes que envelheceram e não especificamente ao Blade Runner, não é, Adeline? Não, mas eu concordo contigo. Eu lembro-me só do Robocop, porque é um filme de Hollywood, pronto, um blockbuster que as pessoas vão ver todas aos cinemas, não é? E é um filme que é internacional, porque na altura a gente tem algum preconceito com este tipo de filme, este filme não é para mim, e é um filme que tem a própria história é muito interessante, não é? Esta ideia de que são as corporações que vão tomar conta do futuro, porque as mulheres vão morrer, e a máquina que tem limites morais e que se desumaniza, depois volta a humanizar-se. E há lá um detalhe, eu sei que não é o tema de hoje, mas o detalhe quando o Robocop volta a humanizar-se, não é? Eles mudam o ponto de vista e nós passamos a ver com os olhos dele, não é? Primeiro o white noise e depois passamos a ver as personagens. Os filmes têm estes pequenos detalhes, depois ficam para sempre, não é? Ou então sequer o contrário, somos nós que ficamos mais velhos e quando revemos os filmes, revemos também um bocadinho a nossa vida para trás, não é? E aí sim é o efeito Nolan, não é? Nós esticámos o tempo e aquíamos o tempo para Sim. andarmos para um lado. Olha bem. Adelina, há muito para falar do Nolan e o engraçado é quando se começa a falar do Nolan, começa-se a falar do Spielberg e começa-se a falar do Alien e começa-se a falar de uma série de coisas. Qual é que é o melhor filme do Nolan para ti? Eu vou dizer a verdade, eu tenho, aliás, este convite decorreu de um podcast que nós falámos sobre qual é que era o melhor filme de ficção científica. É claro que é toda a gente concorda que será o 2001, não é? E eu na altura disse, não, eu gosto muito do Interstellar, porque havia lá um momento concreto, que é o Stay Moment, não é? Que a mim teve um grande efeito até a nível pessoal. Mas eu gosto muito do Interstellar, de facto, um filme que é magnífico em todos os aspectos. Se eu tiver que escolher um a seguir a este, eu diria que o Inception também é muito bom, e o motivo do Inception tem a ver com isto. A forma como o filme não acaba, vocês recordam-se que há um peão que se gira, e nós temos que saber se estamos dentro ou fora do sonho, se o peão para ou não para de rodar, ou outro objeto qualquer, outro totem qualquer. E ele deixa-nos ficar nessa dúvida sobre se a personagem está no sonho ou não está no sonho, não é? Se está numa narrativa. E é isto que eu acho que eu gosto no Nolan, é a eficácia narrativa dele. Ele conta muito bem as histórias. E o facto de ele ali parecer que não acaba a história, acaba por acabá-la. Portanto, não interessa a dúvida nenhuma. O Inception também gosto muito. Agora o Oppenheimer é um filme que eu acho que vai se tornar um filme clássico dele, sem dúvida nenhuma. O Memento gosto menos, o Insônia também gosto menos, mas se tivesse que escolher aquele filme que eu gosto mesmo, tem que ser o Interstellar, não é? Interstellar é poderosíssimo, é um filme poderosíssimo. Só para dizer isto, o que eu gosto muito nele é a brincadeira que ele faz com o tempo. No Stay Moment, ele está no presente e está no presente. Depois o futuro fala com eles, não é? Quando os livros caem e formam aquele código Morse no pó. Depois ele viaja sem destino certo, não é? Vai para o Gargantua, não é? E depois ele, quando passa pelo Gargantua, ele tem que falar com a filha. Mas é ele no futuro, porque passou muito tempo, à procura do presente certo da filha para falar. Não é? Ele está dentro daquele tesserato, não é? Que é onde o tempo tem as 5 dimensões, e eu acho isso uma coisa espetacular, não é? Como é que ele brinca com o tempo. E nunca cai neste erro que é manipular o passado para mudar a história. Ou seja, o presente é aquilo que é e tenta-se apenas, no fundo, é o futuro a comunicar com o presente, mas não é para modificá-lo. E a forma como ele brinca com o tempo, não é? Acho que é uma coisa extraordinária e no Interstellar é muito perceptível isso, não é? Toda a questão do tempo, que no fundo serve para que o pai possa comunicar com a filha. Eu, como tenho uma filha, sequer também é por isso que eu gosto muito do filme, não é? O que vai salvar o planeta Terra, não é? Nós usarmos os recursos todos, isto vai acabar. E o que salva o planeta Terra é apenas o relógio analógico do Cooper, quando ele fala com a Murphy, não é? Estando ele outra dimensão. É uma coisa, é uma história de amor muito bonita, não é? Embora tendo por trás toda a complexidade narrativa do tempo. Eu acho que foi também nesse outro podcast que alguns de nós, eu, se calhar entre eles, não gostamos muito do Interstellar. E para mim é uma pena, porque é um bocado uma sensação agridoce, porque tem todas as ideias de ficção científica, quer dizer, tem todas as ideias da física que são fantásticas, né? Precisamente a deturpação do espaço ao tempo, o filmar o mais verosímil possível uma órbita em volta de um buraco negro. Acho que a melhor representação de um buraco negro até que podia haver cientificamente o filme está perfeito, filme, não é? Porque ele teve... É cientificamente o filme que está exato. O que não me convenceu foi o percurso do protagonista. Foi o Matthew McConaughey naquele papel, e achei que aquele papel
pareceu-me mais uma desculpa, pareceu-me mais uma desculpa para percorrer e para viajar através de todos os conceitos e desta visão, né, física do mundo e do tempo, do que propriamente um protagonista em si. E se calhar posso estar a ser um bocado técnico, digamos, porque depois uma pessoa, quando escreve, começa a analisar o que lê e o que vê, já com alguma crítica de, ok, isto encaixa, isto está bem equilibrado entre tema e sujeito, pronto. Mas não me convenceu o percurso emocional e a motivação do protagonista. E uma grande falha é quando o Matthew McConaughey, no fim, finalmente chega ao pé da filha, que já tem 80 e tal anos, né? já é velhota, e a primeira coisa que faz é voltar para trás para salvar aquela que agora era a sua amante. O que é de uma desfaçatez um bocado estranha, não é? Em termos emocionais, em termos familiares, face ao percurso todo que ele fez para voltar na prática, para voltar para o passado que já não tinha. Não é? Totalmente contigo, numa parte só. Que é Totalmente uma parte. Eu gosto muito de divergir. Que é o fim chega a ser confrangedor, não é? Não faz nenhum sentido, em termos narrativos, ele reencontrar a filha idosa literalmente à beira da morte. É até biologicamente contra a natura, não é? O pai se chama a filha. Neste caso é a filha muito velha. Exato. E ela morre logo a seguir, não é? Do ponto de vista narrativo é um absurdo que não faz nenhum sentido, nem sequer nesta questão do tempo. Mas como todo o resto, e eu discordo um bocadinho, que é, para mim faz imenso sentido, não é? O ele sair daqui, o próprio poema que é por 2 vezes dito, que é um poema excepcional, não é? Tudo aquilo na minha cabeça faz muito sentido, e o desejo que ele tem de regressar, e o regresso não é para salvar só ele, é para salvar a família dele, não é? Eu acho que é um filme muito intenso, e tem uma banda sonora que é extraordinária, mas concordo, de facto, o final é muito... não é típico do Nolan, não resulta nada, parece que alguém que lhe pediu para aquilo ter um final feliz, não é? O happy end que não faz muito, não faz muito sentido. Luís, e qual é que é o teu filme favorito do Nolan? Eu acho que... Pronto, nós já... Não. Tem 3, ok? Pronto, o Dark Knight... O Dark Knight já falamos, já está de lado. É porque ela é muito multifacetado. E eu hesito entre o Prestígio, que agora não me lembro como é que foi a tradução. Nós publicámos o Terceiro Passo, exatamente. Livro, por sinal. Mas um grande livro, sim, do Christopher Priest, que faleceu há poucas semanas. Sim. Sim, foi a última, acho que foi a última visita dele cá. Mas aí, eventualmente, o filme até resulta mais pela história e pelo argumento do que propriamente pelas brincadeiras que são típicas do Nolan. Eu acho que o meu filme favorito ainda continua a ser o Memento, que foi de facto o primeiro que eu vi. Achei uma ideia, não só uma ideia fantástica, como a forma narrativa, a forma como ele decidiu apresentar 2 sequências narrativas, 2 sequências temporais contadas de uma forma totalmente dispar. E há entrevistas no YouTube em que ele explica com gráficos, olha, este avança do princípio para o fim e outro avança do fim para o princípio, e estou a intercalar as duas. Uma foi filmada a preto e branco para se distinguir da outra, uma passa só no quarto, a outra nunca está em espaços fechados, e acho que o grande motivo que ele depois apresentou para se justificar para este tipo de narrativa foi, hoje em dia, com o advento, pronto, naquela altura eram os DVDs, agora é o Netflix, agora com as cassetes e com os DVDs e com a possibilidade das pessoas puderem rever os filmes várias vezes, não se podem fazer filmes em que só deem alguma coisa ao espectador pelo primeiro visionamento e depois não acrescentam nada. E ele diz, o cinema agora tem que responder a este desafio de repetições, de poder dar ao espectador coisas novas. Eu acho que ele tem seguido muito isso, depois desenvolver este contexto, e acho que o Tenet, eventualmente, é
o ápice desta filosofia, só que infelizmente, pelo Eu menos acho que para mim, não a gente resultou. podia ir ao Tenet a É seguir, demasiado porque é um confuso e filme que. demasiado. Eu acho que o Tenet é se calhar Olha, o meu filme o favorito ódio já de todos. agora, portanto, o Interstellar pôde ali, Não sei. compreendo, o filme é estrondoso, pronto, a todos os níveis. As minhas filhas adoraram. É um filme emocionante, visualmente deslumbrante, cientificamente arrebatador e teve assessoria de cientistas e O Nobel, teve o Nobel a trabalhar com ele. exatamente, exatamente. Epá, Do eu que acho o parte. Inception um filme perfeito. Visualmente, banda sonora, a trama dentro da trama dentro da trama, os atores, a forma como acaba. Epá, acho o Inception um filme perfeito. Se eu fizer o meu top 5 de sempre, em que terei que colocar os Indiana Jones, claro. Um, epá, o Inception tem que entrar. Acho o filme perfeito. Perfeito, pá. Aqueles sonhos dentro dos sonhos, a banda sonora aliás, é uma das marcas também muito fortes, e no Oppenheimer, mais uma vez, que eu não sei se é do Hans Zimmer no Oppenheimer. Penso que não, pois não tenho a certeza. Mas a colaboração dele com o Hans Zimmer, desde os Batman, ou Interstellar, pá, tem ali obras-primas que vão perdurar tal e qual como o filme, não é? Mas acho que atinge a perfeição no Inception. Eu acho que é um filme perfeito, mas põe ali como um Matrix, por exemplo, que é um filme que não. Pá, que mudou o cinema. Nunca mais se fez ficção científica da Sim. mesma maneira. Luís, há um detalhe, tu estavas a falar sobre o filme com esse entusiasmo e nós percebemos logo isso, não é? E sentimos o mesmo nós a sentir, que é quando eu acho que é uma canção de Edith Piaf que está a tocar e depois ele consegue arrastar a música, não é? Dilata aquilo e ouve-se Edith Piaf, que é um clássico, não é? Cada vez mais longe e dá exatamente o efeito que estavas a falar. Nós percebemos que estamos a dormir, que é uma camada muito profunda do sono, porque o tempo corre muito mais devagar, não é? E é apenas isso, é apenas a manipular a narrativa sonora e tem esse efeito estranho, não é? Da camada dentro da camada dentro da camada, não é? Pá, quem é que mais hoje em dia faz cinema deste nível? Inteligente, ser inteligente. Epá, o Denis Villeneuve também, eu adoro o Denis Villeneuve, não vi nada dele que não goste. Acabei de ver a segunda parte do Duna e já publiquei o Duna há uns anos. O filme é perfeito, pronto. Epá, mas não é o Nolan ainda, não é? O Villeneuve acho que faz excelente filme de ficção científica, mas não brinca com, não arrisca, Não não. é? Não surpreende nada, não é? É muito bom naquilo que ele faz, não é? Não. É um bocadinho como o Cristiano Ronaldo, é uma máquina de marcar golos, não é? Mas é muito previsível, não é? Não vejo nele assim um dado que seja. Sim, exatamente. Aliás, eu E hoje explica tudo, estive né? numa aula onde falou sobre o Dune do David Lynch e depois o novo, não o último. E de facto, há detalhes que são muito mais bonitos do Villeneuve, mas que são apenas mais bonitos, não é? A cena do barão, quando começa a flutuar, enquanto que o David Lynch coloca o barão cheio de coisas na cara, aqueles pus e flutua, aquilo tudo, não é? No outro, ele flutua mesmo, mas é muito mais elegante. Porque ele tem uma forma diferente de contar a história, mas não surpreende, não é? Não há ali nada que nos deixe a pensar o que é que aconteceu aqui, não é? Nunca tinha visto isto antes, não é? E mesmo eu gosto como o Tenet diz isso, eu nunca vi um filme assim, não é? Não há muitos realizadores dedicados à ficção científica que quando nós vamos falar do Denis Villeneuve, rebaixamos o Denis Villeneuve. Porque se tirares o Nolan, quem é que pode ombrear com o Villeneuve a nível de ficção hoje em dia? Ninguém, não é? Acho que Aliás, ninguém. aliás não está muita gente a fazer ficção científica, não é? Não há muita gente a fazer, não é? Ou são pessoas que estão consagradas e que fazem os filmes que querem fazer, porque não há de facto muita gente. Você lembra-se do último filme que vocês viram de ficção científica? No cinema americano, não. Eventualmente noutros cinemas pode haver assim, mas nunca é de grande espetáculo, né? Nunca é Epá, eu estava a difícil que falar há seja pouco de um de que tu grande. não gostaste, aquele A Origem, que eu achei deslumbrante a todos os níveis. A Origem, que chama-se The Creator. Creator, em inglês. Eu ainda não consigo ver o filme, mas isso, comigo é frequente. Começar a ver um filme, apetece-me que me devolva o dinheiro, como este filme eu não o paguei. Mas Luís, hei de voltar, mas de facto não fiquei, achei um filme. Epá, tenta outra vez. O filme agarrou-me de uma maneira até ao fim. Achei-o perfeito. Pá, não é o Inception. Perfeito noutro nível de perfeição, não é? Não é o Inception.
Mas gostei muito. Mas, por exemplo, vi aquele de ficção científica da Netflix, a primeira parte, daquele o realizador o Snyder, que fazia os filmes da DC, que fez o 300 e fez um grande filme de super-heróis baseado na obra do Alan Moore, que é o Watchmen. Sim. É um grande, eu acho esse um dos melhores filmes de super-heróis que vi de sempre, mas aquilo é a banda desenhada transposta para o filme, praticamente, não é? O 300 também é muito giro, mas também é a banda desenhada do Frank Miller transposta para o... Depois, o Zack Snyder, sempre que faz qualquer coisa, honestamente, eu acho que é horroroso a todos os níveis. E ele agora lançou aí é uma duologia da Netflix, saiu a primeira parte, Rebel Moon. Eu ouvi dizer que isso é muito bom, olha, sim. Eu comecei a ver 5 minutos depois, 5 minutos depois, acho que deu para outra coisa. Aquilo não há adjetivos maus o suficiente para descrever aquilo. Não, compara com o Nolan ou compara com o Denis Villeneuve. Eu junto com os meus amigos para fazer uma sessão de Dungeons and Dragons, eu improviso a aventura, os meus amigos improvisam o roleplay todo e é tudo mais denso, mais rico e mais interessante do que qualquer momento do Rebel Moon do Zack Snyder, que aquilo é de uma pobreza constrangedora. Aquilo é... Como é que dão para aquele dinheiro para as mãos daquele indivíduo para ele fazer aquilo? Pá, e se calhar fatura. Pronto. Achei péssimo. Olha, mas vê, pela experiência de te torturares um bocado e perceberes, como é que o Villeneuve com X milhões faz isto e o Nolan com X milhões faz isto e este gajo com X milhões faz isto? Como é que é possível os três receberem dinheiro para fazer filmes? Mas pronto, estou a dizer mal porque odiei mesmo aquilo. Mas gostei muito do Creator, do conceito, inteligência artificial, os híbridos, já, meios androids. Adorei o filme, mas tens razão. Não sei, eu acho que se faz muito a FC, filmes da Netflix. Já não se faz boa FC, não é? Muitas séries de FC, séries de televisão. Mas não há nenhuma que nós agora aqui, nós em 5 minutos, que nos conseguimos lembrar do último grande filme que nós tivéssemos visto de sci-fi, a última grande série, não é? De recente. Eu acho que o público, se calhar estão a dizer uma coisa que é absurda, isto é baseado apenas em percepções, não tem nenhum fundamento. O que eu acho é que as propostas de ficção científica, quando são mais complexas, como este o caso, o público não tem paciência para Isso acredito. Aquela eu estava a lembrar-me agora, pronto, em resposta ao que estavas a dizer, estava a procurar aqui na memória, a que eu me lembro é que já se passaram uns aninhos, foi o Expanse. Foi assim a série, digamos, de destaque, que se podia dizer, o Expanse. Aquela série que começou na Netflix e depois foi para a Prime e foi salva pelo... Mas, eu aqui acho que não concordo contigo. A nível de cinema, eu acho que se tem feito algumas coisas de FC. Agora, a nível de televisão, tem-se feito imensas coisas e coisas muito boas. Não sei se tu viste, por exemplo, as 2 temporadas do Foundation, da Fundação do Isaac Asimov. Os estudos americanos apostarem em grandes produções não existe ultimamente. Eu lembro-me agora, o Gravity, não é? Que já tem muitos anos, não é? Uma grande produção. Que nos coloca numa posição que nós somos muito pequenos, não é? Aquele overview effect, não é? De ver a Terra de longe. Olha, eu vi isso em 3D no cinema. É brutal. E foi a primeira vez a ver um filme 3D que eu senti é completamente diferente, porque todos os outros, ser 3D ou não ser 3D, é da cara. Não. Aquilo eu estava sentado na ponta do banco a desviar-me dos destroços que andavam no espaço. É um grande filme. Nós temos a ideia de quão gigantesco é o universo para nós nos sentirmos perdidos, não é? Porque o resto da história há uma parte que é um bocadinho patética, não é? A forma como ela se salva é um bocadinho patética. Sim. É um Deus Ex Machina assim muito metido à força. Muito lado para ela sair da... Mas vocês acham que é um filme de ficção científica? É porque eu tenho dificuldade em chamá-lo assim. Eu acho que é um filme de ficção contemporânea que se passa no espaço, porque tudo aquilo... Sim, não há nenhuma... Então vou dar outra proposta, se quer o Ad Astra, lembrei-me agora, talvez o Ad Astra tem a posicionar, não é? Mas tens razão, realmente o Gravity não tem nenhum elemento de ficção científica, a não ser o facto de haver uma antena gigante que liga o planeta até lá em cima, não é? Mas não há tecnologia
do futuro, não há a ideia do Olha, progresso, da ciência, não é? é discutível, mas há Concordo. uma série que claramente é ficção científica, que é o For All Mankind, Eu não que vi, conta, Sim. que conta a história alternativa da corrida ao espaço. pois eu não vi. Epá, já vai na terceira ou quarta temporada, é espetacular. A nível tem drama, tem drama familiar, tem muita ação, tem muita emoção, tem grandes efeitos especiais, e atravessa os anos 60, 70, 80 até à atualidade. O ator principal vai envelhecendo. Na última temporada ele é um avô. Na primeira temporada ele é um hot rod que anda com um descapotável. Pá, vê. For All Mankind. E Pá, onde é não que está? vai. Em que plataforma? For All Mankind ou é da Apple ou é da Amazon, uma coisa assim. Da Amazon não é. É de uma que eu não tenho. Se não é da Então, não sei Apple, da é Apple. da Disney. Algo assim. Capaz Da de ser da Disney Apple, sim. é capaz de ser da Apple. Brutal. Epá, é brutal. E sinto que há aí muito boas séries de FC. Pá, o Expanse foi uma experiência também. Pá, é como estar a ver Star Wars de qualidade, não é? Adorei aquilo. E não Exato. arriscam nada, não é? As séries não arriscam nada, não é? Não há nenhum risco em fazer uma série, não é? Aquilo se correr mal, corre mal, se correr bem é um sucesso, não é? Mas fazer um filme que envolve uma grande produção, com grandes atores, não é? Como o Brad Pitt fazer o Ad Astra, ou o Josh Clooney fazer o Gravity, e concordamos, não é? Não é provavelmente um filme de ficção científica, mas não há sempre filmes marcantes, não é? A única pessoa que eu vejo que consegue fazer os filmes que quer fazer de sci-fi é o Nolan, não é? Ele se quiser fazer um Uhum. filme, pode fazê-lo, não é? Os outros nota-se que não ou é um estilo que não lhes agrada, ou um género que não têm budget para fazer, mas o Nolan, se quiser fazer um filme deste, mesmo que eu perceba, mesmo que ele se explique a percebê-lo, ele fala, não é? E isso para mim, como realizador, é Epá, estimulante. e como nós estamos a falar de ficção científica, eu tive que perguntar ao ChatGPT o que é que se destaca na obra do Christopher Nolan. Pá, E o que é que ele disse? então ele diz que a obra do Nolan é marcada por várias características distintas que o tornam um dos realizadores mais aclamados e reconhecidos da sua geração. Isto é perfeitamente verdade. E ele diz que aqui estão algumas das principais características. Ele aponta 5. Narrativa complexa, que nós já falámos, Certo. porque ele é conhecido por tramas intrincadas e não lineares, como já tinhas dito, muitas vezes envolvem conceitos de viagem no tempo, realidades alternativas e dualidades psicológicas. Filmes como Inception e Memento são exemplos notáveis dessa abordagem narrativa. Segundo ponto, temas filosóficos profundos. Muitos dos filmes de Nolan exploram temas filosóficos complexos, como identidade, memória, moralidade e realidade. Ele frequentemente desafiou o público a questionar a natureza da existência e da percepção. Epá, nem nós nos expressamos tão bem como a ChatGPT. Ponto Mas, 3. Visual estilizado. O Nolan é conhecido pela sua direção visualmente impressionante e estilizada. Ele muitas vezes utiliza cenários reais, efeitos práticos e cinematografia impressionante para criar mundos imersivos e atmosféricos. E é verdade, tu não sentes que estás a ver cenários verdes Isso é verdade. com aquela, infelizmente, com aqueles efeitos especiais da Marvel, não é? Que tu sabes, ou do Star Wars, que eles estão a atuar perante bonecos e fundo verde, e aquilo é tudo muito artificial. Luís, nesse ponto, olha, por acaso estás aí a tocar num bom ponto, porque acho que, e já que falámos no Spielberg, acho que um dos filmes recentes do Spielberg que eu menos gostei foi o Ready Player One. Porque a partir de uma certa altura eu senti que estava a ver um cinema de animação, um videogame ou cinema de animação feito com imagens um bocadinho mais sofisticadas do que se fosse feito, do que fossem desenhadas e à mão. E chegou um ponto que perguntei, mas o que é isto, né? Mas o ChatGPT levanta aqui esta questão. Pá, realmente, esteticamente, os filmes dele parecem com cenários reais, parecem feitos ao old school, não é? Sim, e aquilo sim. que eu estava por dizer que aquilo é boa ficção, e é boa ficção científica. Aliás, eu não sei qual dos dois é que disse isso, mas eu queria só corroborar, que concordo com essa ideia, que aquilo, do ponto de vista das leis da física, não há nenhuma lei da física que nós conheçamos até esta altura que possa desmentir nenhuma das propostas que o Nolan nos traz. Mesmo a questão do tempo, como uma nova dimensão, o próprio Gargantua, que foi calculado, eu tinha ali atrás o livro, não me quis levantar, o próprio consultor, que foi o Nobel, o físico, depois escreveu todo o processo de consultoria, usaram as fórmulas do Einstein para especularem sobre o próprio Garganta, ou seja, o Garganta não existe, mas pode existir, não é? Ou seja, quando não há nada que torne desmentível a proposta, aquilo fica muito elegante, o filme desse ponto de vista, não é? Do ponto de Eu vista até digo que um dia destes vão descobrir um e vão-lhe chamar Gargantua e ele vai passar a existir.
possivelmente possível. em homenagem. Ora, só continuando aqui com o nosso amigo Chet, ele diz que, ponto 4, uso inventivo de recursos cinematográficos. Nolan é mestre em utilizar recursos cinematográficos de maneiras inovadoras e criativas, frequentemente brinca com a manipulação do tempo, a edição não linear e os efeitos visuais para criar experiências cinematográficas únicas. É verdade. Depois vem a parte que o Adelino vai gostar mais. Trabalho com temas de super-heróis. Nolan deixou a sua marca no género de filmes de super-heróis com a trilogia do Batman, o Begins, Dark Knight e o Dark Knight Rises. Trouxe uma abordagem mais sombria e realista aos filmes de super-heróis, explorando questões como justiça, moralidade e corrupção. Para terminar, e já tínhamos falado disto, a música marcante, a parceria de Nolan com o compositor Hans Zimmer, resultou em algumas das trilhas sonoras mais icónicas e memoráveis do cinema contemporâneo. A música do Zimmer complementa perfeitamente a atmosfera e o tom dos filmes de Nolan, adicionando uma dimensão emocional às suas obras. A gente já tinha falado um bocadinho disto tudo, mas o ChatGPT tem que passar a ser um convidado residente no... Estava a pensar nisso. O ChatGPT é muito melhor em 2 minutos do que nós numa hora, provavelmente. Epá, eu vou resumir os Bankcasts assim, faço uma pergunta ao ChatGPT, leio e ok, obrigado por terem assistido. Olha, o que tu podes é perguntar ao ChatGPT qual é o filme do Nolan que ele mais gosta. Ele provavelmente vai-te dizer que gosta de todos e vai-te resumir os filmes todos. Olha, mas tu por acaso, estava aqui a ver a lista de filmes dele, e não são muitos, uma dúzia, mas acho que não há assim nenhum que tenha sido um fiasco. Se calhar o primeiro é o menos conhecido, o Following, eu não vi, mas a ideia, ele contou a ideia porque a ideia que ele tinha para esse filme era: vou mostrar uma pessoa que segue as outras para descobrir a vida delas. E a desculpa que ele dá é que ele está a fazer a investigação para escrever um livro. Só que nunca escreve, portanto, ele na prática não é um investigador, é um stalker. E depois acho que se mete lá com gangues da máfia e coisas assim. Eu não vi o filme, mas achei a ideia tão gira. Mas não há nenhum filme que seja propriamente assim, olha, pá, isto não é muito, muito mau. Não, mesmo eventualmente o Tenet ou o Dunkirk, quer dizer, todos nós, acho que nós, os três, temos os nossos que gostamos menos, mas é um gostar de género, uma fasquia mais alta do Exatamente. Que os outros que... Epá, o Tenet, eu não vou dizer que não gostei. Eu acho é que ele foi talvez longe demais. Todas aquelas características que o compõem a ele, Christopher Nolan, e que o fizeram chegar quase à perfeição com o Interstellar e o Inception, eu acho que ele deu um passo maior que as pernas, e o Tenet talvez não funcione tão bem, talvez não responda tão bem, talvez não esteja tão afinado, e não há ninguém que saia dali a perceber bem o filme, mas como é o Christopher Nolan, nós sabemos que o mal é nosso, não é? Então vemos 2 vezes, vemos 3, é um bocado isso, exatamente. É um bocado isso. O mal é nosso. Não é? É exatamente isso. Sabes, aquele filme tem um bom final. Aquele filme tem um bom final emocional, aquela relação entre os dois agentes. E sentes que está ali uma grande história, só que não consegues percebê-la. O que é uma pena. Eu vi o filme outra vez há pouco tempo com as minhas filhas, elas não perceberam puto. E foi a segunda vez que eu vi. Eu fui no cinema, saí do cinema, tipo, epá, eu vou ter que ver isto em câmera lenta, né? Porque depois estão soldados a caminhar de costas, estão soldados a caminhar de frente. Espera aí, o que é que está a acontecer aqui? Tu tens no YouTube uma montagem sequencial em que mostram aquelas sequências com o tempo normal e com o tempo invertido de trás para a frente. Mesmo assim, não consegui perceber bem o que é que estava a acontecer. Vendo uma perspectiva e vendo a outra. Pronto, é assim. Mas, Odlin, ele trabalha muito com o irmão, não trabalha? O irmão é argumentista. Sim, sim. E ele também, ou seja, ele por isso eu gosto também disso, o ter o poder de fazer o filme que ele quer fazer, de contar a história que ele quer contar, e sobretudo a história ele que quer contar e a história que ele escolhe, eu acho que isso que é notável. Ele trabalha com o irmão e faz, não sei se os argumentos fazem juntos ou não, se há alguém mais criativo, mas percebe-se que o argumento, que a história, grande parte é dele, não é? Tal como o Jorge Lucas, não é? Mesmo que ele não seja o realizador, a gente percebe que é a história dele, mesmo que não tenha estudo o argumento, a gente percebe que é a história dele. Eu acho que o Nolan também é isso, não é? Eu acho que ele criou aqui assim uma ideia quase de um público de culto, e acho que a tua expressão acho que é espetacular, não é?
nós ficamos com a ideia que ele é tão bom, tão bom, tão bom, que se a gente não percebeu o filme, a culpa é nossa e vamos ter que rever o filme e revê-lo trás para a frente para a gente perceber o filme. Mas se calhar isso torna um filme estimulante, não é? É um filme que não nos entrega Sim. aquilo que é o óbvio, não é? Não entrega isso. Ou seja, Não, vale a pena. Vale a pena Uhum. como experiência. sim, sem dúvida. Vale a pena. No Interstellar, nós vendo o filme mais do que uma vez, descobrimos sempre coisas que nós não tínhamos visto à primeira vez, ou não entendemos das primeiras vezes. O Inception também, não é? Há ali tanta coisa a acontecer. Ora, lembrei-me do momento em que a carrinha está a cair do viaduto, não é? E que demora tanto tempo, nós ficamos pendurados no tempo porque ele para o tempo. Estão a acontecer montes de coisas simultaneamente, não é? Enquanto Exatamente. a carrinha cai. Muito lentamente, não é? E isso não nos deixa... O David Lease, que é um escritor de romances históricos, esteve em Portugal uma vez a investigar para escrever um romance passado cá, e eu fiquei em choque porque estava eu a almoçar com ele, estávamos por Lisboa, eu estava-lhe a mostrar Lisboa, ele estava a escrever um romance que se passava na altura do terremoto de 1755, e ele a dizer que não tinha gostado do Inception. Foi a primeira pessoa na minha vida, que gosta de filmes de ficção científica, que me disse que não gostava do Inception. Eu não consigo perceber. Ele disse... grande confusão, não me agarrou. Isto já foi há muitos anos. Eu não consigo perceber como é que é possível não gostar daquilo. O filme é perfeito e eu estou a falar contigo e estou com vontade de começar a ligar o filme a seguir e vê-lo. É o que o Nolan queria. E o fim é deliciosamente ambíguo. Acho que é dos melhores finais que o Nolan já teve. Mas o Nolan já explicou o que é que acontece ao peão. Não quero saber. Eu acho que sim. Sim. Acho que é precisamente aquela... Ele diz, olha, por mim acontece isto, e eu também achava que sim, mas não vos vou dizer. Achas que para ou que não para? Eu acho que vai parar, que está a parar o peão. Acho que ele dá ali abana um bocadinho, e abanando daquela maneira já não pode rodar para sempre. Eu quero pensar... Tu achas que ele está a abanar, mas não dá. Tu é que estás a abanar com o espectador. Eu quero escolher uma opção em que não para e que ele na prática é uma memória dentro da cabeça dela e não o inverso. Que ele é que está morto e não ela. Esta é a minha explicação preferida para rever o... 2, 3, 4 leituras e todas certas. E todas certas. Todas perfeitamente aceitáveis e é brutal. Este Oppenheimer, alguém sabe qual é que é o próximo projeto dele agora depois do Oppenheimer? Não vi nada sobre isso. Também não. É que nós merecíamos um filme do Nolan por ano, pelo menos um por ano. E ele demora ainda, uns 4 anos a fazer um projeto novo. Não é como o Avatar, que é de 10 em 10. O Tenet foi 2020, este foi 2023, antes tinha sido o Dunkirk, 2017, sim, é 3 anos, aí 2 a 3 anos, sim. O Interstellar é de 14, se não me engano, não é? É de 14, sim. Antes disso foi o Dark Knight, que foi 2012. Sim, e para aí uns 2 a 3 anos agora o ritmo. Acho que já foi mais rápido, mas... Estava-me a lembrar do Interstellar, aquela cena em que eles estão naquele planeta, que é um tsunami contínuo. O planeta da água. Sim. E que está tão próximo do buraco negro que o tempo lá passa super rápido, não é? Em órbita está o amigo deles na nave. Sim. E eles têm ali um incidente e demoram um bocadinho mais do que deviam a regressar à nave. Eu acho que 1 minuto são 7 anos, não é? E quando chegam à nave, o outro está velho, não é? É genial. Olha, mas vou ter uma novidade. Essa cena do planeta da água foi filmada na Terra. É um meme que circula na internet. Location. Aquelas coisas parvas dos memes, mas significa que as pessoas, de facto, é isso, né? Que restaram esse meme. Mas o filme todo é todo muito bom, não é? A primeira parte é documentário e tudo aquilo é verosímil. Nós esgotamos os recursos da Terra, não é? Tudo aquilo é verosímil. A ideia de haver o plano A e o plano B para nós sairmos daqui, não é? O plano A é um planeta que nós vamos habitar. O plano B, de facto, é uma nova geração de embriões que vai colonizar. E depois acaba com uma coisa muito bizarra para mim, que é, fica em aberto que as pessoas do futuro, que no fundo estão a dar esta manipulação do tempo e do espaço, não é? Pessoas que nos ensinam a dobrar o espaço, se calhar somos nós, é o nosso eu do futuro, não é? Fica tudo muito em aberto e eu acho isso muito, muito bonita a parte dele não ter uma opção, tirando o fim é um absurdo, não tem uma opção em fechar as narrativas, não é? Tudo aquilo nem sempre é óbvio. E o momento em que está dentro do Tesseract, não é? Tentar falar com a filha e ver se o quarto da filha
em momentos diferentes, ela jovem, ela mais velha, ela ainda mais nova, ele à procura do presente certo da filha para comunicar com ela, quando ele está a gritar dentro da estante, não é? E nós, pessoas que gostam de criança, têm filhos, não é? Pá, sente-se um sufoco, não é? De estar atrás da estante a tentar falar com a filha, não é? E o cinema tem um momento, para mim, deixa muito marcante, não é? Que é isso mesmo, não é? Por favor, fica cá, não é? E ele que está no futuro a dizer à filha no presente que é, por favor, não me deixes ir embora, não é? E ele depois vai embora. É um filme muito bonito, não é? Não é melhor que o 2001, concordo convosco, não é? Tu achas que o Nolan neste momento já ultrapassou o Spielberg a nível de importância na historiografia a pergunta é para os dois, a nível da filmografia da ficção científica? Eu respondo rapidamente, eu não sei por esse motivo, eu acho que não há tempo suficiente para nós conseguirmos fazer esse exercício. Ou seja, nós com o George Lucas ou com o Spielberg, nós já conseguimos avaliar a obra deles, não é? E não virá dali nada de diferente. Eu acho que o Nolan está numa fase criativa ainda muito intensa. Não está a começar agora, mas está muito... ainda com um gajo caminho... novo, tem 50 e poucos, não é? Sim, ele irá Sim, fazer terá mais cidade. 10 filmes, pelo menos, não é? Uhum. Não sei, eu sou breve, não sei responder à pergunta. Não ainda este tempo distante para conseguir fazer essa O avaliação. que é que tu achas, Luís? O Spielberg é o Spielberg. Eu em parte concordo com o Adelino, se bem que quando o Spielberg já tinha esta filmografia, já sabias que ele ia ser algo, né? Ele já tinha dado as suas provas, né? O ET, os encontros imediatos marcaram logo a início de carreira. O que eu sinto é que o Spielberg ainda assim é mais... Ou seja, se ambos estivessem a filmar ao mesmo tempo, eu acho que o Spielberg ia à frente, porque o Spielberg, em termos narrativos para o espectador comum, emocionalmente, ele tem ali ganchos emocionais que te prendem qualquer espectador. Pá, e o ET é aquela coisa que te faz verter lágrimas. Os encontros imediatos é aquela coisa que te prende à cadeira, e o Tubarão também. Ele tem uma forma de contar, e principalmente quando era mais novo, tinha uma forma de contar e de manipular os enquadramentos e a história e a câmara, pá, absolutamente evidente. É que tu percebes sempre o que é que está a acontecer. O Nolan, neste aspecto, acho que herda de ambos. Acho que herda do Spielberg e do Kubrick. O Spielberg era aquele que ia para o espetáculo, e o Kubrick era aquele que não queria explicar. E era aquele que queria fazer cinema muito a sério. E eu acho que o Nolan é um bocado ambos. E acho que só podia haver um Nolan tendo havido um Spielberg, né, e tendo havido um Kubrick, e tendo havido o cinema que houve nos anos 80, o cinema de ficção científica que houve nos anos 80, em que já era um cinema de ficção científica assumido e sério, e que permitiu que então que surgisse esta geração legítima com o Villeneuve, com o Nolan, pronto, e com outros que entretanto também vão surgindo. Tanto o Villeneuve como o Nolan têm mais ou menos as nossas idades, não é? Estão na casa dos 50, que chegam a ver os filmes que nós crescemos a ver. Sim. Um dos guilty pleasures, e isto foi uma grande desilusão para mim, um dos guilty pleasures do Nolan são as Velocidades Furiosas. Pois é. Que eu não consigo ver. Não sei, ele fez algum? Não consigo ver aquilo. Já eu odeio aquele cara de batata, ou aquele que é o principal, não sei como é que se chama. O Vin Diesel, não é? O Vin Diesel, não suporto o Vin Diesel. Eu acho que ele é tão mau como o The Rock. Não são atores. Luís, e o Eclipse? E as Crónicas do Ridículo, não gostaste? Vi o primeiro. Gostaste? Eu não me lembro. Eu vi, mas não me lembro, esqueci. E as Crónicas do Ridículo são filmes, são steampunk, muito, muito bons. Já há vários, não é? Creio que 2. O Eclipse e Há depois três. Há 3. Há o Eclipse, depois é as Crónicas de Riddick e depois é o último. É muito bom. Aquilo é muito bom. Tenho que ver isso. Eu acho que vi o primeiro há muitos anos, mas esqueci-me. E o steampunk tem muito a ver contigo, Luís. Gosto do género. Sim. Eu vi, sim. O primeiro, a cena inicial do Eclipse, acho que era Eclipse Total, uma coisa assim, em que a nave se despenha no planeta, o início é fantástico. Mas a história já não é assim tão boa, mas isto é outro podcast. Baseado em livros ou não?
São Não Não, os acho que sei. é argumento original. Ok. Pá, mas nunca pensei que o Nolan gostasse do Velocidade Furiosa. Deve ser um guilty pleasure que ele tem. É, Eu também gosto de James Blunt. Quando não estou a ouvir heavy metal, ouço James Blunt. É o meu guilty pleasure. O que é que eu hei de fazer? Portanto, aquilo... Epá, olha, eu acho que nós já vamos aqui lançados. Pá, foi uma conversa muito gira. É claramente um dos meus realizadores favoritos e será sempre. E espero que ele dure muitos anos e faça muitos filmes e nos continue a surpreender nos próximos anos. Adelino, olha, muito obrigado. Obrigado, eu. Temos que arranjar um tema para voltarmos e como tu és um nerd como nós, não vai ser difícil arranjar. E nós, pessoal, obrigado por terem estado a assistir, seja no YouTube, seja nas nossas plataformas áudio. Daqui a 15 dias estamos de volta. Muito obrigado, olha, boas leituras, bons filmes, boas séries. Até daqui a 15 dias.